que talvez as pessoas não puderam ou não quiseram ficar online hoje. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre o corpo do cliente ou do paciente. Eu coloquei o material lá para vocês no AVA ontem, coloquei o texto, né, o plano de aula e o texto. Para essa aula de hoje não tem atividade, mas eu vou pedir que vocês, se não tiverem lido, eu imagino que vocês não leram de ontem para hoje, né? Raramente isso acontece, mas vou pedir para vocês lerem o texto depois dessa aula. Como eu estou pelo computador, então dá. Mas vê aí. Mas eu acho que não vai cair. No máximo, você vai parar de ver minha cara, mas você vai continuar me ouvindo. Então, Vai continuar ouvindo, só vai tirar a imagem só. Deu aqui. Bom dia, prof. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo jóia. Você chegou bem na hora que eu ia começar. O texto é esse link que eu mandei aqui no AVA. Ele já está disponível. Aliás, está disponível no AVA, mas eu mandei aqui no chat, para vocês não precisarem entrar lá agora. Lidar com as partes íntimas, com as genitais do paciente, né? Como que é isso para vocês? E aí, conforme vocês quiserem falar das experiências de vocês podem falar, tá? Não tem problema, só abrir o microfone. Interação é como se. Eu vou ler o trechinho que tá aqui. Desta forma, em relação ao corpo-objeto de cuidado, no espaço subjetivo da interação estudante-cliente, a estudante de enfermagem constrói a representação do corpo do cliente no ato do cuidado, percebendo os limites do seu corpo e das suas ações. Representam o seu cliente como um corpo holístico, ou seja, da maneira que está sofrendo, porque talvez ele não vai mais. Não vai, vamos supor uma pessoa que teve uma fratura muito grave. Talvez essa pessoa não vai conseguir voltar a trabalhar da mesma forma que ela trabalhava antes, por conta da lesão que ela teve. Então, os sentimentos que ela tem em relação àquilo não são simplesmente. A perna não está fora de contexto. A perna é de uma pessoa que. Né, professora? Exato, a perna ela faz parte da constituição daquela pessoa. Né? Eu tô falando de perna e pode parecer até engraçado isso, mas eu tô assim, a gente pode considerar qualquer aspecto da pessoa que vai receber o cuidado, né? Quando a pessoa. Então, ela tá falando de causar dor a pessoa no momento do cuidado. É como eu falei, se a pessoa realmente tá com um ferimento ou com uma lesão, uma fratura, ela vai sentir dor no toque. Só que esse toque vai ser necessário, mesmo assim. E aí a insegurança que a estudante relata é justamente disso, de o quanto de dor você está causando para ela naquele momento do cuidado. Como que para ele, por mais que ele não entenda, se ele estiver numa situação crítica, explicando passo a passo o que a gente vai fazer, apresentar a gente, dar uma confiança para o paciente, né? Isso, é o próximo tópico que ela está falando aqui é justamente disso, da comunicação, mais uma vez, né? Então, se você vai realizar um procedimento que pode ser invasivo, que pode ser doloroso, né? Faz parte do procedimento explicar isso para a pessoa. Vai doer, vai doer. Mas para ela saber que essa dor faz parte do que está acontecendo. E não que você não está sendo cuidadosa, por exemplo, com a pessoa que está ali, né? Sim. A outra estudante fala, no momento que você está na prática, você está avaliando todas as coisas, os valores que o paciente tem, para estar tornando aquele procedimento não tão invasivo, não tão prejudicial para o paciente. Então, o problema é que a aula já está gravando. Então, se eu entrar numa nova chamada, aí a gente vai ficar. Fala pela metade, né? Ó, eu criei uma nova chamada. Eu criei uma nova chamada aqui.
Aí elas não vão entrar nessa, mas elas vão me ver também por outra chamada. Eu vou mandar outra aqui. Gente, cada um vai agir de uma maneira diferente. O que vocês acham dessa colocação que ela fez, né? Vocês são estagiários também, né? Também estão aprendendo. Eu acho bem interessante, porque é quase isso mesmo. Pelo menos a veia do boneco lá do laboratório era enorme para fora. E você via muito bem, assim, né? Era quase impossível você não ver a veia. E a veia do paciente não tem como. É uma coisa assim, você tem que saber que está ali, que é naquele local, você tem que saber. Muita anatomia. Gente, eu não deixo eu sempre gosto de lembrar a minha experiência do banho do leito, lá no pronto-socorro. Nós, na Unipag, aprendemos a usar o lençol impermeável, todo aquele procedimento, entendeu? Todo o processo, tudo que precisa para dar o banho no paciente. Quando eu cheguei lá no pronto-socorro, eu olhei para a cara da professora Adriana, cadê o lençol impermeável? Aí ela olhou para mim, cara, Camila, você está no pronto-socorro. Então, tipo assim, eu tive que me virar, entendeu? Então, assim, você na faculdade, você tem outra. Você tem que conhecer muito bem a anatomia, quando você for fazer uma retirada de sangue, ou até mesmo fazer uma punção, porque se você não conhecer a anatomia, você não saber onde está as veias, você não consegue pegar a veia do paciente e acaba machucando ele. E o boneco não tem sentimento, né? Não tem, assim, tipo assim, se você errar a veia, perder a veia, alguma coisa, ele não vai falar, ai. Ele vai ficar lá, você vai e cura de novo. E o paciente não. A hora que antes de você colocar a agulha, tem paciente que já tá sentindo dor, já tá passando mal, já tá entrando em desespero. Principalmente idoso. Exatamente, já tá. A gente não pode amenizar as coisas. Ignorar, não né? vai doer, vai doer. Vai doer. Porque o procedimento dói mesmo. Mas não é uma dor insuportável. É uma dor que dá para você aguentar. É necessário por conta do procedimento que você vai fazer, e é essa segurança que você tem que dar para o paciente. É necessário passar por isso nesse momento, ele vai ter que tirar o sangue, por exemplo, né? Vai ter que coletar. Então, é uma dor suportável e pela qual ele vai ter que passar. E que você vai fazer da melhor forma possível para que doa menos, para que seja rápido, para não ter que furar ele várias vezes, né? Então, é essa segurança que você tem que passar para ele, né? Uma coisa que eu gostava muito de ouvir ela falando para os pacientes, ela falava assim, olha, tomar uma anestesia não é gostoso igual tomar um sorvete, igual assistir um filme, igual comer um chocolate, não é gostoso igual passear, não é gostoso igual as coisas que você faz que você se sente bem. Mas, assim, é doloroso, mas vai ser bem rapidinho. Então, logo você vai estar livre de mim, logo você vai estar com o seu dente bom, e aí você vai poder tomar um sorvete, você vai poder comer um chocolate, você vai poder fazer as coisas que te dão prazer, sem ter, assim, problemas, né, incômodos. Eu achava bem interessante nessa parte, porque o paciente ficava bem mais tranquilo, entendeu? Sim. É isso. Ela encontrou uma estratégia para falar a realidade mesmo, né? E as pessoas. Peraí. Uma vez eu fui fazer. Tinha duas apresentações para o moço tomar na UPA. Aí ele falou assim: não, minha filha, já tô bem, já vou embora, tô bem. Porque eu falei para ele: o médico levou 2 apresentações para o senhor tomar, tá? Eu vou fazer a aplicação, o senhor aceita. Não, minha filha, já tô bem, o homem foi embora. E é uma coisa muito relativa. A outra questão que acaba afastando vocês, de acordo com o que o estudo mostrou, né? Outra questão que acaba afastando o profissional ou o estagiário do paciente é que no hospital a pessoa muitas vezes é tratada pelo caso, né? Pelo diagnóstico, ou então pelo número do leito, né? Ao invés de ser pelo nome dele. Isso facilita, às vezes, a fluidez do trabalho, né? Precisa ser tudo muito rápido, precisa ser tudo muito
bem especificado. O PSF é isso. Oi? No PSF acontece bastante isso. Pois é, então se é paciente não pelo problema aqui, não pela senhora que, enfim, alguma outra coisa em relação que era a de ela. tal enfermeira, né? Isso, mas ela tratou justamente pelo problema que a senhorinha tem, né? Então, para você como familiar, né, isso dá um discutir em relação ao que se espera do paciente. Então, elas pontuam, os autores pontuam assim, que existem tratamentos dispensados, tratamentos diferentes são dispensados a pessoas diferentes, são administrados a pessoas diferentes. Então, aqui no texto, ela fala de pessoas de classes sociais diferentes. Por exemplo, você vai trabalhar num hospital privado, que você vai atender uma pessoa de alto poder aquisitivo, que é uma pessoa que também tem uma visão crítica, tem conhecimento dos direitos dela, tem conhecimento de. Ela vai questionar as coisas que estão acontecendo. Essa é uma situação. A outra situação que ela colocou é uma pessoa em situação de rua, que ela não tem ninguém por ela, poder aquisitivo, e que tem mais chance de reclamar do seu serviço do que do outro paciente que não tem essa visão crítica do que está acontecendo, que não vai questionar, né? Lá no hospital que eu trabalhava, que eu sempre conto para vocês, tinha uma ala particular. A maior parte do atendimento do hospital, ele era um hospital particular que prestava serviço para o SUS. Então, a maior parte dos clientes era do SUS. E aí tinha uma ala menor, com poucas pessoas, que atendia plano de saúde e atendia particular. Era diferente de um lugar para o outro. Tudo. Assim, a iluminação era diferente, a ventilação, o acesso, por exemplo, às janelas, a área externa era diferente, mais atenciosa. Então, ela era colocada na unidade que atendia, na ala que atendia os pacientes de plano de saúde e particulares, porque eles eram mais exigentes mesmo. E aí, nos outros, a outra ala, que era paciente de baixa renda, que muitas vezes não tinha família, que muitas vezes era um paciente que perdeu o vínculo com a família, que estava em abrigo, que não tinha ninguém por ele mesmo, que ele não ia reclamar de nada porque ele não tinha nem condições de reclamar de alguma coisa. Aí lá podia ser a enfermeira que é grossa, que grita com o paciente, que trata eles como se eles não fossem gente, como se eles não. Agora, o indivíduo que está no hospital público, aqui ela fala morador, mas esse termo está errado. Uma pessoa em situação de rua, por exemplo, que está no hospital, é outra convivência. Ele pode ser mais receptivo a mim, ao contrário de um paciente que vai estar no hospital particular, que ele pode estar mais arredio. E eu acho que são muito distintos. Então, a estudante estava trazendo que ela achava que o paciente que tem dinheiro para pagar o atendimento particular é mais receptivo, mais educado do que o paciente que não é o paciente que é pobre, ou então o paciente que está em situação de rua, né? E aí, o que os pesquisadores, os autores do texto trazem é que essa ideia é uma ideia de atenção, a comunicação, a consideração da subjetividade tem que ser a mesma. Seja essa pessoa uma pessoa rica ou seja uma pessoa pobre. Se você estiver trabalhando no Albert Einstein ou se você estiver trabalhando no pronto-socorro de Cuiabá, você tem que oferecer o mesmo cuidado. E esse cuidado inclui considerar que essa pessoa tem uma história de vida, que ela tem necessidades, que ela sente dor, que ela pode estar com medo, ela pode estar assustada naquela situação, que ela pode ter o desejo de saber o que vai acontecer com ela. Então, todos esses pontos precisam ser considerados independente de quem seja, né? Então, essa pessoa, essa estudante que fez esse relato, ela estava no início do curso, claro, ela não tinha a mesma noção de que alguém que já está no estágio
já tem uma experiência prática, tem, mas é importante a gente discutir isso. Acho que é mais ou menos isso que ela traz. Tem um relato de outra que fala um pouco sobre isso, que ela fala o seguinte: o privado tem mais cautela, porque tem clientes mais informados e pessoas com mais condições de estar protestando, agindo de acordo com seus direitos, ou às vezes até abusando dos seus direitos para cobrar da equipe perda da autonomia ou um paciente que está em cuidados paliativos, por exemplo. Aí uma estudante do segundo ano disse assim: esse corpo desfigurado era o corpo todo inchado, com várias áreas de necrose na perna, por exemplo, que se ela conseguisse sobreviver, ela teria que amputar as duas pernas. Então, o rosto não, a cabeça toda inchada. Esse corpo me chocou muito. Essa foi uma estudante do segundo ano. A outra estudante disse: porque imagina uma pessoa que foi a vida inteira independente. Você cai em um hospital e você vai depender desde o momento que você entra, mesmo que você não esteja tão mal assim, você está dependendo dos outros, da medicação que o outro, essa do terceiro ano, né? E a outra, ela já toca num ponto que é quando você vê uma cena que é chocante para você, né? Eu acho que eu já comentei isso com vocês em algum momento. Eu acho que vocês têm um pouco mais de tolerância a ver, por exemplo, um paciente nessa situação que a estudante relatou, que ele estava com o corpo desfigurado, que estava inchado, né, do que pessoas que não são da área da saúde, ou até mesmo do que eu, que não tenho tanta experiência com esse tipo de paciente. Eu lembro que uma vez a Camila eu não sei se você estava já na hora que eu mandei, vou mandar de novo aqui. Esse texto, ele tá na aula do dia 5, mas eu coloquei ele no AVA ontem, como a gente tem combinado de fazer, com 24 horas de antecedência. E aí, no começo da aula, eu pedi que vocês leiam assim que vocês puderem, para trazer as dúvidas. E eu mandei o link aqui para vocês poderem acompanhar a leitura, né? Acompanhar e trazer eventuais dúvidas ou a experiência de vocês. Tudo bem? Tudo bem. Tá, então. Então, acho que o relato dessa aluna do terceiro ano, eu vou compartilhar minha tela com vocês, para ficar mais fácil de vocês verem onde é que eu tô, se vocês estiverem meio perdidos. É esse relato aqui, ó, que eu acabei de ler. Tá aparecendo para vocês a minha tela? Que esse é o relato que ela falou de pensar em como é para o paciente perder a autonomia dele, perder a possibilidade de fazer as coisas por ele mesmo, né? E aí a gente tem que levar isso em consideração mesmo. Esses procedimentos, né? Eu vou ler esse finalzinho do parágrafo, como ela conclui. Este cenário vivenciado no hospital, realizados, fazem com que o corpo seja submetido a trações, os ossos fixados com pino, as vísceras, os músculos, os tendões suturados com fios de diferentes tipos de absorção. O corpo é privado de alimentos e de água, privado do paladar, nutrido por vias artificiais, com nutrientes oriundos de alta tecnologia que promovem o crescimento e desenvolvimento. Vê-se o corpo submetido a observações e mensurações em vista do controle das funções, da correção de distúrbios que possam dificultar o processo de recuperação, o corpo vestido ou desnudo, mobilizado, massageado, oxigenado, com orifícios lubrificados, corpo sujeito às regras do poder e do saber, aceitas pela maioria sem contestação, e muitas vezes vítimas de desmandos.
Então, ela fez uma interpretação de como que o corpo está sujeito a tudo isso quando a gente está no hospital. E o corpo aqui não é só o corpo, mais uma vez, é uma pessoa, né? O corpo aqui, ele tem história de vida, tem sentimentos, tem inseguranças, todas essas coisas que a gente vem repetindo, né? Então, mais ou menos isso. Certo? E aí, algumas. Tem mais alguns relatos. Por exemplo, vocês já ouviram falar que um paciente é poliqueixoso? Muita gente escreve isso, inclusive no prontuário, né? Eles são ditos como aquele paciente chato, né? Que fica pedindo coisa toda hora, né? As estudantes, elas relataram assim: esses pacientes que querem saber são os chatos. Ninguém gosta, são considerados chatos e de poliqueixosos. Aí escreve no prontuário, paciente poliqueixoso, porque o paciente está perguntando muito. Quanto mais fácil ele receber a terapêutica, mais rápido ele tem alta. E mais rápido ele restabelece. Apesar da pessoa não entender isso, eu chamo ele de paciente tigre. Ele teria o diagnóstico de enfermagem, controle ineficaz do regime terapêutico. É o que eu poria para ele. O paciente que é esse paciente reclamão, chato, né? Ele fica tentando o tempo todo controlar o que está acontecendo. Mas isso é fruto da insegurança do procedimento, né? Claro que o fato do paciente estar sozinho, muitas vezes, em um dos exemplos que eu coloquei para vocês, tinha lá uma senhora que o marido não pôde visitar, e aí ela começou a ser grossa com a equipe, em uma das atividades que a gente fez. Então, o fato da pessoa estar no hospital influencia nessa chatice, né? Não é só uma chatice, faz parte do delicada. É o paciente, o exemplo que ela traz, mas não só. Talvez a gente talvez a gente possa pensar em outros exemplos, mas de pacientes que são estigmatizados por algum motivo. Então, por exemplo, os pacientes que são homossexuais e portadores de HIV, nesse estudo, as estudantes falaram deles como pessoas diferentes, como se fossem pessoas diferentes das outras pessoas. Então, uma estudante relata assim: eu depravada, sim, é aquele sem limites. Dá para qualquer um, quantas vezes quer, sem limites. Não assim, esse cara é depravado, não julgando, mas uma pessoa sem limites. Esse relato que ela faz, né? Que problemas que vocês conseguem identificar nesse relato? Eu acho que não deve tratar a pessoa como diferente, né? Não sei. Nunca peguei, acho que um caso assim. Que você considerou diferente? Sim. Nunca. Eu acho que essa parei ideia pra pensar. Eu acho que essa ideia que a pessoa é diferente é porque a gente tem um normal como referência. Vocês lembram quando a gente falou no semestre passado sobre conceito de normal e anormal? Sim. Está relacionado com isso. A gente tem na nossa cabeça um padrão do que é considerado normal, né? E quando a pessoa é diferente daquilo que a gente acha que é o normal, a gente vai falar, essa pessoa é diferente. Eu já encontrei muita gente diferente, que nem ela falou. Então dá para a gente entender aqui do relato dessa estudante que ela entende que o normal seria a pessoa que é mais a que não é nem tão recatada e também não é a que é depravada, como a palavra que ela usou, né? Sim, Então, é uma pessoa quieta.
Isso, ela tá no meio termo, vamos dizer assim, ela é Uhum. normal, seria para ela. Quando, na verdade, as pessoas são todas diferentes. Não tem como a gente estabelecer um padrão do que é normal para poder falar das outras pessoas como pessoas extrapolando o padrão. Então, cada pessoa numa situação de que ela sofre preconceito, que ela sofre discriminação, né? Mesmo hoje, que as pessoas têm acesso a maior informação, que as pessoas sabem qual é a forma de contágio, né? Ainda assim, as pessoas reagem mal à notícia de que uma pessoa tem HIV. Tanto que no hospital, a gente não, essa informação não é nem compartilhada, né? Não é todo mundo, por exemplo, não se inscreve num prontuário. É, vou falar Pessoa de da minha teste experiência. positivo, né? Isso, eu vou falar da minha experiência. Lá no hospital que eu trabalhava, a equipe de enfermagem fazia os testes rápidos. Teste rápido de HIV, hepatite e sífilis, né? E aí era escrito no prontuário da pessoa foi realizado o teste rápido no dia tal, relato. Mas não era escrito no prontuário se o teste deu positivo ou deu negativo, né? Só era escrito que a pessoa realizou o teste e ela foi orientada sobre o procedimento e sobre os resultados, como que ela deveria se cuidar e tudo mais. Mas o resultado, se era positivo ou se era negativo, era acessado no laudo daquele exame. E o laudo daquele exame não era acessível para todo mundo da equipe. Era só para quem tinha necessidade de saber aquela informação. Por exemplo, se tivesse dado positivo, o médico que era responsável pelo caso tinha que saber, porque ele ia ter que administrar alguma medicação, ia ter que ser feito algum procedimento em A relação. pessoa que vai coletar, fazer o exame, já fica com preconceito, já tem um olhar diferente com a pessoa, assim, já fica Sim, com receio. sim. Exatamente, a própria pessoa que vai fazer esse procedimento já fica com medo, né, da Do resultado. contaminação, enfim, Uhum. do resultado, é isso. Outro ponto que eu acho que pode dar bastante discussão, apesar de estarmos em poucas pessoas hoje, ela fala uma estudante, né, relata da experiência dela trabalhando na ginecologia. Nessa relação, já que o estudante passa mais tempo lá, né, durante o estágio, uma estudante, né, relata que ela se identifica com o cliente ao passar pela mesma situação em que ela se encontra, desde uma gripe até uma consulta na ginecologia. Então, na ginecologia, a estudante relata assim: a ginecologia é incrível, parece que está acontecendo comigo. O que está acontecendo com ela está acontecendo comigo. Eu preciso colher o Papa Nicolau. Colocar o espéculo é um sofrimento, porque dependendo da situação, quem já passou pelo ginecologista e ficar naquela situação tem vergonha. Mas só na gineco que eu tive esse problema. Ser incômodo, coisas incômodas para a mulher. Eu fui para o estágio de ginecologia sofrendo. Para eu colocar o espéculo era um sofrimento. Para mim, essa parte é muito sensível. Então, eu tinha medo de machucar, de ser bruta. Então, essa questão aqui, nesse momento, a gente já passa por um outro problema. A gente precisa ter empatia com a pessoa que vai passar pelo procedimento, precisa entender o lugar onde ela está, né? Que se você estivesse no lugar, como que você gostaria de ser tratado, né? Mas no caso dela, esse se colocar no lugar ultrapassou um pouquinho do limite, porque aí ela ficava com medo o procedimento, né? Então é uma linha muito tênue estar no lugar do paciente, considerar ele como um outro ser humano e tratar ele como um objeto, né?
vocês vão precisar andar se equilibrando entre esses dois, né? Entender o paciente como um sujeito, mas não a ponto de me confundir com esse sujeito, como é o relato que ela faz aqui, né? E ao mesmo tempo sem tratar ele como um objeto. Tem que fazer isso aqui, vou fazer, pronto, e acabou, né? É um equilíbrio muito delicado, né? Eu não sei o que Outra. falar para a senhora, prof, porque a gente ainda não teve a matéria de saúde da mulher nessa parte de ginecologia, fazer o Papa Nicolau com o paciente. Então, mas assim, eu sei que nós mulheres a gente sabe como que é fazer um Papa Nicolau, a gente sabe como que é, às vezes é constrangedor. Acho que por isso que às vezes vai mais o sentimento, a empatia que a gente tem pela pessoa, de nossa, é sensível, não posso fazer algum movimento brusco que vai doer. Acho que muitas vezes a gente deixa levar isso, por isso que a gente fica com receio de fazer. Uhum. Mas aí isso me leva para outro lugar. Por exemplo, lá nas outras aulas, né, na aula que a gente estava falando de comunicação, a gente falou um pouco de autoconhecimento, de perceber que consegue fazer o que você consegue lidar ou não. Então, por exemplo, claro, no estágio vocês vão precisar passar por todas as situações para aprender todas, né? Mas futuramente, na sua vida profissional, se a ginecologia, por exemplo, é uma coisa que é muito difícil para você, é uma coisa que mexe muito com você, que você fica com medo de fazer, porque você se coloca muito no lugar da pessoa nessa situação, então é melhor você não trabalhar nesse contexto. É melhor você trabalhar com outras coisas. A enfermagem é muito diversa. Você pode trabalhar com diversos tipos de cuidado, né? Não precisa ser em ginecologia, necessariamente, né? Então, eu acho que o estágio também é importante que vocês passem por todas as experiências também para entender onde que vocês se sentem mais confortáveis e onde que atrapalha mais as coisas que você traz consigo, as coisas que você sente, né? Onde que mexe mais com a sua sensibilidade? E talvez se essa sensibilidade ela tá ajudando ou ela, né? É importante vocês estarem atentos a isso nesse momento dos estágios, porque na vida profissional você já vai estar lá, né? Então é mais difícil de sair, mas sabendo que isso, por exemplo, que é para essa estudante do relato que eu li, se isso para ela foi uma coisa que ela estava sensível só no início, porque ela não tinha experiência e isso passou, tudo bem. Mas se é uma coisa que permanece, que continua incomodando, que ela não consegue, que ela realmente continua tendo medo de fazer, porque ela tem medo de machucar outra pessoa, então é uma dica para ela que na vida profissional talvez não seja legal ela trabalhar com esse tipo de procedimento. Talvez ela precise partir para outra área, certo? Outra coisa também relacionada à empatia. Você vai para casa, um relato, né? Você vai para casa e fica pensando na doença do paciente, pensando que ele deve estar sofrendo, que você pode fazer para melhorar e ajudar. Você quer tirar tudo que ele tem, mas muitas vezes não é possível e não consegue. Então, encarar isso é difícil realmente. Você perde o sono, fica pensando. Uma outra aluna, estudante, relatou isso, né? Mais uma vez, falando do envolvimento emocional que você tem com o paciente e de como que esse equilíbrio entre considerar ele um sujeito, mas sem se envolver totalmente, e tratar ele como objeto, né? Na verdade, assim, o envolvimento demais não é o ideal, e tratar ele como se fosse um do que você está cuidando, né? Tratar ele só como uma perna, ou só como um braço, ou só como a doença que você está cuidando, também não é um outro extremo, né? Então, o ideal é encontrar esse equilíbrio, como eu falei.
Outro relato sobre isso que elas trazem. É uma conversa com o paciente. Não chegar do lado dele com pressa, e sim poder ouvir o que ele tem para dizer para você. Só vai conhecer se você chegar e conversar. O vínculo só vai existir a partir do momento em que você ouve o paciente e fala para ele, não o que ele quer ouvir, por doloroso que seja, que falar a verdade. O vínculo é a base da conversa, ouvir o que ele tem para dizer. Outra que fala de envolvimento. Envolvi-me muito com essa paciente, porque era uma história de vida muito sofrida. Tinha uma filhinha pequenininha de 1 ano, 2 anos, então eu me comovi com a história dessa mulher. Eu ia para casa e cheguei a chorar. Então, tem um lado bom nesse vínculo forte, porque facilita a relação com o paciente, e isso facilita o cuidado que vai ser prestado, mas, por outro lado, tem esse risco de oferecer prejuízo para o cuidador, para o profissional, e nesse caso, para os estudantes. Ontem eu estava lendo um livro que não é um livro acadêmico, não é um livro de psicologia ou de enfermagem. É um livro que eu estava lendo por lazer mesmo. E esse livro é de uma médica, ela é geriatra, e ela trabalha com cuidados paliativos. Talvez eu já tenha comentado sobre esse livro com vocês na sala de aula. E ela fala muito disso, do cuidado que você precisa ter para fazer um bom trabalho de cuidar dos outros. Um trabalho com você mesmo que você precisa ter para fazer um bom trabalho cuidando de outra pessoa. O nome do livro é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu vou colocar lá no Ava a sugestão para vocês, caso alguém tenha interesse em comprar para ler. É um livro que eu acho que vai levar bastante reflexão nesse sentido de pensar no seu cuidado, no limite que você pode chegar, das suas necessidades em relação às necessidades do paciente. Eu acho que traz reflexões bem positivas nesse sentido, principalmente para vocês que já vão estar aí cuidando das pessoas. Então, tem que aprender a se cuidar também. A gente já teve um curso de carga horária de cuidados paliativos, que as enfermeiras indicou esse livro para ler, legal. Que é muito bom. Legal. É muito bom mesmo. Eu comprei ele no final do ano passado e eu não terminei de ler ainda, porque ele até, como traz bastante reflexão, às vezes eu leio lá, não, vou ficar pensando um pouco sobre isso, depois eu volto a ler. Então, eu vou lendo aos poucos, mas é muito bom mesmo. Eu recomendo de verdade que vocês procurem, quem tiver interesse. Eu vou encerrar a aula de hoje. Ainda faltam 2 tópicos para a gente comentar. Apesar do texto ser curto, ele só tem 7 páginas, né? Mas como os relatos vão trazendo coisas que vocês vivenciam também, então a gente demorou vai demorar um pouquinho mais que uma aula para concluir. Então eu vou continuar falando dele na semana que vem. Na semana que vem a gente vai falar os 2 tópicos que faltam, comunicação corporal e invasão de privacidade e constrangimento, que são os 2 tópicos finais do texto. E aí eu pretendo também começar o texto seguinte, que fala sobre os sentimentos dos familiares do paciente que está internado em UTI. Quem quiser ler os textos com antecedência, que eu recomendo, eles estão no plano de ensino, então vocês podem se guiar por ele. A data não é exatamente a mesma, porque, como eu falei, essa semana seria a vista de prova, então a gente está uma semana adiantado lá. O texto de hoje é o texto que seria no dia 5. Então, o do dia 5 vai ser o que seria no dia 12.
É só seguir a ordem. A data não é a mesma, mas é só seguir a ordem do que está no plano. Eu ainda não fiz uma revisão do plano para disponibilizar para vocês, porque eu ainda não sei quando vão ser as provas. Então, eu preferi não imaginar datas, porque depois pode mudar de novo. Mas vocês podem seguir a ordem que está lá. Quem Ok. quiser ir lendo com Tranquilo. antecedência, certo? E então leiam esse para a Certo. gente poder conseguir discutir na semana que vem e vocês trazerem as dúvidas que tiverem ficado, certo? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Alguém conhece a Daniele Lopes? Alguma de vocês conhece? Conheço. Ela me mandou um e-mail falando que ela está com bastante dificuldade de acompanhar a disciplina. E eu perguntei para ela se ela conseguiria estar presente na aula online para eu poder tirar as dúvidas dela, porque eu não entendi exatamente o que ela não entendeu. Se vocês puderem. Professor, a aula tá sendo mais de boa. Então, mas mesmo assim, se ela estiver tendo alguma dificuldade, eu quero estar disponível para ajudar ela. Então, se você tiver intimidade com ela, tiver alguma proximidade, pode falar para ela: olha, a professora falou para você procurar ela. O Matheus tem meu telefone. Se quiser, pode pegar meu telefone com ele. E a gente pode conversar por áudio, ela me mandar, tentar explicar. Às vezes é difícil explicar qual é a dúvida escrevendo, né? Às vezes é mais fácil explicar falando. Então, pode ser que ela precise me mandar um áudio para fazer alguma pergunta, né? Se vocês puderem passar esse recado para ela, eu estou disponível para tirar as dúvidas, tá bom? Então tá, gente, muito obrigada pela presença de Obrigada, vocês. prof. Até semana que vem, então. Até semana que vem. A aula foi tranquila.